Olá, muito boa tarde. Está reunida a maior rede de comunicação do Brasil, rádio e TV, unindo o Maranhão através da informação. E claro, você já sabe, a partir das 13h15 até as 14h15, Jornal da Difusora, primeira edição, entrando aqui na tela da sua TV Difusora e também em cadeia com a Rádio Difusora FM, levando muita informação para você, os bastidores da política, tanto local quanto nacional. Aqui você fica muito bem informado com o nosso time, comigo, Eduardo Ericeira, também a Cris, o John e a Kate, que daqui a pouco vão trazer muitas informações para você que nos acompanha. A Cris já está aqui, também o John, a Kate, também o pessoal aqui mexendo no celular, também conversando, dialogando, já super afinados aqui, para daqui a pouco bater um bom papo com você que nos acompanha, tanto aqui pela TV Difusora e, claro, os nossos ouvintes que nos acompanham também na Rádio Difusora FM. Uma ótima sexta-feira a você, né? Primeiro fim de semana aí, né? Já que a virada do ano novo, né? Foi de sexta para sábado, na verdade, mas já é o primeiro fim de semana mesmo, normal, digamos assim, né? Ou quase normal por conta aí de tudo que está acontecendo, né? É o sextão, mas é quase normal, né? Não está tão normal ainda por conta de tudo que está acontecendo, não é isso? Mas vamos aos destaques desta edição de sexta-feira do Jornal da Difusora, primeira edição. Prefeituras cancelam o carnaval e a Assembleia Legislativa do Estado vai exigir comprovante de vacinação. Polêmica que daqui a pouco a gente vai debater aqui no JD primeira edição. 34 crianças já morreram vítimas da Covid-19 aqui no estado do Maranhão. Prefeitura de São Luís, prefeitura aqui da capital, aguarda a chegada dos imunizantes para dar início à vacinação. O presidente Jair Bolsonaro já deixou claro, não vai vacinar a filha, que é uma criança de 11 anos de idade. Depois de uma semana de alagamentos, o vice-governador Carlos Brandão foi visitar os municípios atingidos pelas chuvas. E ainda PT e PDT preparam o lançamento de candidaturas de Lula e Ciro Gomes, aí respectivamente. Essas e outras notícias a partir de agora. Fique ligado, JD, primeira edição, já está no ar. Agradecendo sempre, né, o carinho da audiência, você que esteve durante toda a semana, né, desde a verdade quando inaugurou aqui, demos o pontapé inicial aqui no JD primeira edição. Agradecemos sempre o carinho da audiência, a audiência que só sobe em todo o estado do Maranhão, tanto aqui pela TV quanto pelo rádio. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência, a gente passou essa semana todos juntos, né, a gente aqui comunicando e você recebendo a informação e nos recebendo com tanto carinho aí, tanto pela TV quanto pelo rádio. Muito obrigado pelo carinho da audiência de toda a equipe, sintam-se abraçados. A gente vai agora para falar aqui, você quiser mandar logo o seu alô, denúncia, enfim, para a gente caminhar para a produção da TV Difusora, da nossa Rádio Difusora FM, enfim, pode entrar em contato com a gente, mandar seu alô, diga de onde você está falando, se quiser mandar uma foto também, fique à vontade, tá bom? Para participar conosco. O telefone é o 98 991 96 8622 991 96 8622, que está hoje com o celular na interatividade, a nossa querida Kate Almeida, que daqui a pouco vai ler os recados que vocês nos encaminham, tá bom? Obrigado aí. Pode mandar seu recado, mandar seu alô e dizer de onde você está nos acompanhando. E olha, mais de 30 crianças morreram no Maranhão devido a complicações da Covid-19. Nesta semana, o governo federal liberou a imunização dos menores. Especialistas sugerem que o ciclo vacinal deve começar a partir das crianças mais velhas. A grande maioria da população parece compartilhar da mesma opinião quando o assunto é a vacinação das crianças contra a Covid-19. Sou a favor e deveria ter até começado. Deveria ter começado, porque cada tempo aparece um tipo de doença. Então, se está protegendo os adultos, pode proteger as crianças também. É uma questão de se prevenir, né? E também prevenir as pessoas que estão perto dela, inclusive a gente, que somos pais, né? A Márcia não vê a hora de poder vacinar a filha, a pequena Maria Eduarda, de 6 anos. Para mim já deveria ter sido aprovado há muito tempo. Para mim ainda está tarde, já está passando da hora de ter aprovado. Principalmente agora nesse período que está já chegando as chuvas, a gente percebe que as crianças são muito afetadas. Então eu quero que minha filha seja vacinada sim, com certeza sou a favor. Desde o início da pandemia, 34 crianças entre 0 e 9 anos morreram no Maranhão em consequência da Covid-19. No Brasil, os números apontam 315 mortes de crianças pela doença. Depois de muitas discussões em torno do tema, a expectativa é de que na próxima semana a vacinação das crianças contra a Covid-19 seja iniciada no país. Cerca de 3.500.000 doses de Pfizer deverão chegar no Brasil para imunizar esse público. Médicos defendem que a vacinação comece pelas crianças mais velhas ou que tenham algum tipo de comorbidade. O mais correto seria realmente começar por idade
né, baixando da maior para menor, mas, ao mesmo tempo, dar condições para aquela criança que tem alguma comorbidade e que tem uma prescrição médica, também tem acesso ao serviço de saúde, né? Uma vacinação concomitante, idade e grupos de risco. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ainda deverá se reunir com especialistas para discutir o uso da vacina Coronavac em crianças a partir de 3 anos de idade. A intenção é garantir o máximo de proteção ao público infantil. A princípio, serão vacinadas crianças entre 5 e 11 anos. Então a reportagem do Ciro Mineiro falando sobre esse assunto ainda que tem trazido ainda muita repercussão, não só aqui no Brasil, no país, mas em todo o mundo, que é essa vacinação de crianças. Países que já começaram a vacinar, já aqui comigo a Kate, o John e a Cris. A gente começa falando sobre esse assunto. Kate, a gente já debateu bastante, né, sobre esse assunto, inclusive você já orientou, inclusive os pais, a procurar informações. A gente já repassou a informação aqui, a dosagem muda de criança para outra, enfim, dependendo da faixa etária. A especialista aí que o Ciro conversou também, falando, né, que tem que começar de forma escalonada, mas eu acho que isso está tudo mais ou menos bem explicado, né? Isso, quanto mais informação, claro, mais importante, né, isso, Kate? Muito boa tarde a você. Não tenha nem dúvida, viu, Eduardo? Boa tarde para você, boa tarde a Cris, boa tarde ao John. Nosso boa tarde a você, nesta primeira sexta-feira, né, do ano, o sextou nessa sexta. Boa tarde também a todo mundo que acompanha a gente pelo rádio. É isso, gente, eu acho que a insegurança, né, os questionamentos, eles sempre existem, né, indiscutivelmente. E aí a gente tem lá nas nossas crianças, né? E essa faixa etária é que, na verdade, suscita um pouco mais de questionamentos por conta dos pais. Mas é aquela história, busque lá sempre a orientação do pediatra, né? Para que tenha um pouco mais de conforto. Agora, claro que é necessário, né, proteger as nossas crianças. Eu acho que essa é a palavra, proteção. Principalmente agora, né? Que a gente sabe que esse período é muito mais complicado em razão dessas síndromes gripais. E aí a criançada também volta às aulas, né? Então, que tal voltar um pouco mais, né, digamos, confortável nessa situação, já vacinados, né? Eu acho que a principal orientação de hoje é isso, né? Buscar respostas com os profissionais corretos, mas não deixar de proteger a criançada. Pois é, bem lembrado. E ontem a gente falava sobre isso, né? As crianças, né, que vão voltar às aulas, poder se vacinar até, inclusive, antes de voltar às aulas presencialmente. John Coutrinho, muito boa tarde. Boa tarde, Ericeira. Boa tarde, Cris, Kate Almeida. A todos que estão em casa, na rádio também, nos acompanhando. Eu gosto sempre de dar voz à ciência. Ontem o presidente Bolsonaro, na live de quinta-feira, né, ele fez alguns questionamentos em relação à Anvisa, que é um órgão do governo federal, que tem todo o respaldo. O próprio presidente falava no começo, né, disse que assim que a Anvisa aprovasse, ele compraria as vacinas e seriam aplicadas as vacinas. Hoje ele já mudou de opinião, ele já não concorda muito com a Anvisa nem com os técnicos da Anvisa, por conta dessa questão da vacinação. E ontem ele disse que tem gente que está tarada por vacina, né? Achei grosseiro. E eu também, na declaração ao jeito Bolsonaro, né? Dizendo que tem gente que está tarada por vacina, que não entende essa tara por vacina, né? Tem gente que não quer morrer, na verdade, né? Tem gente que quer precaver. Tem gente que tem tara pela vida, né, John? Tara pela vida, exatamente. Eu já ia dizer isso, a tara é pela vida. A tara é pela vida. É claro que não desmerecendo o presidente Bolsonaro aqui de forma alguma também. Ou quem não quer vacinar, né, John? A gente respeita a decisão do presidente não querer vacinar a filha dele, mas a Anvisa já deu, né, já se pronunciou, outras entidades também, os conselhos regionais já se pronunciaram relacionados no que diz respeito, né, à medicina. Todos eles já foram ouvidos e garantem, né, que as vacinas foram feitos, todos os testes necessários, e ela é segura para se aplicar nas crianças. Pelo menos é o que diz a ciência. Eu vou acreditar na ciência, né? Eu vou acreditar em quem, então? Na fala de quem? Eu vou acreditar no que diz a ciência. Então, os próprios especialistas dizem que outros países já começaram a vacinar as crianças e ainda não há intercorrências, ainda não há, né, nenhum tipo relacionado, algo mais grave relacionado à vacina. Ontem o presidente falava, né, de miocardite, falava de falta de ar, né? Ele chegava até a falar o seguinte, né, que os médicos estariam recomendando qualquer criança que sentisse aí miocardite ou falta de ar, né, que levasse ao hospital. Eu ainda não vi ainda. Também não. Eu queria até saber, é importante a gente saber disso, eu ainda não vi esses casos aqui no Brasil, né? Eu posso estar errado, eu admito se estiver errado aqui, mas ainda não vi isso acontecer. Então o presidente falou isso ontem na live dele e causou muita polêmica, né? Por conta dessa declaração.
Eu vou já chamar a Cris também para falar sobre o assunto, mas só um detalhe em relação a isso que você falou, John, que estaria causando algum efeito colateral. Eu lembro que logo no início da vacinação, estava todo mundo ainda com muita dúvida, claro, mas graças a Deus tem ajudado a salvar vidas e não está aí essa ocupação de leitos por conta muito da vacinação, isso segundo os próprios governos e especialistas. Eu lembro que quando surgiu a AstraZeneca, as pessoas falavam que causava trombose e outros tipos de problema. Aconteceu pouquíssimos casos em todo o mundo, não só aqui no Brasil, em todo o mundo, de pessoas que já tinham comorbidade, segundo os próprios especialistas, que confirmaram que não foi por conta da vacina. Então, acho que essa desinformação, essa questão de falar algo que não é comprovado, isso só atrapalha em uma situação como essa. Mas, Cris, e lembrando também que a vacinação ajuda a salvar vidas, como eu disse anteriormente, muito dessa desocupação hoje, que hoje a maioria dos casos são de síndromes gripais, não é Covid, tem muita gripe aí, infelizmente com muita gente com influenza, outras doenças de síndromes respiratórias, não é por conta da Covid que a vacinação, claro, isso é prova, já é fato que está salvando aí até a ocupação exacerbada de leitos. Cris, em relação a essa questão de vacinação em crianças, você também tem informações importantes para a gente, não é isso? Muito boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, John. Boa tarde, Kate. Queria começar dizendo que eu tenho muita tara pela vida, assim como todo brasileiro, né? E eu acho que qualquer cidadão desse planeta é o mais hoje, importante que nós temos, que vive a pandemia, né? E eu vou ressaltar aqui o que o John falou a respeito do presidente. Mas a gente tem que... é o presidente que está falando. Só que algumas coisas que o presidente fala, ele deveria pensar que ele está no rito do cargo, né? E o que ele fala como formador de opinião, e por estar no rito do cargo, poderia ser medido, né, de uma outra forma, né? Mas a gente tem se acostumado com essas falas do nosso presidente. Ressalta aí, a gente tem uma cartela, né, das crianças e da vacinação que deve começar já na próxima semana. De 10 a 11 anos começa a vacinação, né? Depois de 8 a 9, de 6 a 7 e depois de 5 anos de idade, é claro, com prioridade para as crianças que têm comorbidade, né? Então essas crianças com qualquer tipo de patologia, elas são privilegiadas aí na questão da vacinação. São 3,74 milhões de doses de vacina e a vacina será aplicada com crianças somente com autorização dos pais, né? Então essas crianças vão chegar até os postos de vacinação com a presença dos pais ou com o responsável com a autorização dos pais. E como o John falou, né, a gente precisa acreditar na ciência. Se a ciência está apontando isso para a gente, que as crianças devem se vacinar, então a gente precisa crer que as crianças devem de fato se vacinar. É o único respaldo que a gente tem, é a própria ciência, né? Aí a Cris falando, questão do escalonamento, né? Como a gente havia falado, os especialistas falaram, começando a partir de 11, né? Parou em 12 a vacinação aqui no Brasil, em outros países já começou, mas enfim, no Brasil parou em 12, agora de 11 até alcançar os 5 anos, começando com crianças aí com comorbidades. Agora, Eduardo, só um parêntese, a gente ainda não sabe o porquê dessa discussão, se vale vacina, se não vale vacina para criança. Isso já foi motivo até de consulta pública, foram mais de 100 mil pessoas dizendo que querem a vacinação para as crianças. Bem lembrado, inclusive foi aprovado, né, pelo próprio governo que fez essa consulta pública. Cada um tem o direito, né, claro, e se tratando ainda de filhos, mas como a Kate bem lembrou, a gente gosta de reforçar, procure se informar, saber com quem está lidando, como está lidando, reações, enfim, se está realmente salvando vidas, porque está salvando vidas, isso é fato, as ocupações de leito, aí, enfim, como eu falei anteriormente, e a vacinação está, sim, de fato, ajudando, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Olha, aqui, especificamente na capital São Luís, a Secretaria Municipal de Saúde, aqui de São Luís, informou que dará início assim que receber as doses dos imunizantes contra a Covid-19, específico para esse público, e reforça que não exigirá a prescrição médica. A CEMUS informou ainda que esta nova etapa da campanha municipal de vacinação continuará acontecendo nos centros municipais de vacinação, uma vez que estes locais eles já estão preparados, né, para atender cerca de 15 mil pessoas por dia. Mais detalhes sobre o planejamento da vacinação desse público serão divulgados pelos canais da Prefeitura com base nas informações do Ministério da Saúde. Esse protocolo tem que ser muito bem respeitado, claro, a Prefeitura de São Luís orientando você também aqui no Sistema Difusora de Comunicação, nosso portal Difusora On, aqui na TV, na rádio também te dando todo esse suporte, quando é cientificamente comprovadas as informações verdadeiras que só ajudam, claro, no combate à pandemia e informar muito bem a sociedade, que é o mais importante. E olha, a gente volta a falar sobre esse tema que eu falei anteriormente, que é o presidente Jair Bolsonaro, né, que confirmou que não vai vacinar a filha contra a Covid-19. Vamos acompanhar na reportagem. Em entrevista
entrevista à TV Nova Nordeste de Olinda, Pernambuco, Jair Bolsonaro voltou a dizer que não irá vacinar a filha Laura. A Anvisa, lamentavelmente, aprovou a vacina para crianças entre 5 e 11 anos de idade. A minha opinião, eu quero dar para você aqui. A minha filha de 11 anos não será vacinada. O Exército atualizou esta semana as diretrizes para prevenção e combate à pandemia de Covid-19. O documento alerta que os militares não devem compartilhar informações nas redes sociais sem verificar se estão corretas. Além disso, devem orientar os parentes sobre os mesmos cuidados. O comandante do Exército também recomendou medidas protetivas, como o distanciamento social, o uso de medidas de barreira física, uso de máscaras e a higienização das mãos. Orienta ainda que a volta dos militares e servidores ao trabalho ocorra 15 dias após a imunização. O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei de proteção aos entregadores de alimentos por aplicativo. As empresas terão de contratar seguro contra acidentes, invalidez e morte. Também terão de pagar assistência financeira por 15 dias se o entregador for diagnosticado com Covid. Na noite de quarta-feira, horas depois de ter alta do hospital, Bolsonaro foi a um jogo com artistas sertanejos em Goiás. O evento foi organizado pelo cantor Marrone, no município de Buriti Alegre. Pois é, sem hipocrisia aqui, está tendo futebol, enfim, em todo local. O presidente, claro, ele estava hospitalizado, ele deveria evitar, pelo menos agora, ele está, enfim, tanto debilitado, né? Ele estava hospitalizado, deveria evitar pelo menos esse tipo de evento, mas em relação à partida de futebol, está acontecendo ainda, claro, a gente tem que tomar bastante precaução em relação a isso, os casos estão aumentando, mas o presidente tem direito de participar desses eventos, mas tem que ter essa preocupação em relação ao momento que vive o país. Agora, voltando sobre essa declaração do presidente, John, você inclusive antecipou aqui pra gente, o presidente dando essa declaração que não vai vacinar a filha de 11 anos. Um discurso aí de um presidente, chefe de Estado, que pesa muito, né? Inclusive com a opinião pública, até porque ele é o presidente do país, né? Sem dúvida pesa, não é? É claro que ele tem o direito de não vacinar a filha dele, óbvio. Ninguém vai discutir isso, não é? Mas que, sobretudo, influencia muito, a gente sabe disso, não é? E eu falava agora há pouco dos casos de miocardite em crianças nos Estados Unidos. Referi ao Brasil, que eu não tenho dados, mas nos Estados Unidos eu peguei aqui dessa vacinação, né, e lá de mais de 1 milhões de doses aplicadas, né, lá nos Estados Unidos, aqui pela Pfizer. 7 milhões de doses aplicadas no grupo de crianças de 5 a 11 anos, olha só, de 7 milhões de doses aplicadas no grupo de crianças de 5 a 11 anos, foram registrados 8 casos de miocardite, né? Um número bem baixo. Enquanto 7 milhões, né, John? Exatamente. Que não se sabe a origem, né? Que não se sabe a origem, né? exatamente. As crianças já eram portadoras de não tem comprovação, não tem comprovação, exatamente. Então, há essa investigação, esses relatos, mas é muito pouco, não é? Especialistas dizem que o risco de você ter miocardite com a Covid é 10 vezes maior do que com a vacina. Você tem uma ideia, não é? Quer dizer, você contrair a doença, não se vacinar. Por exemplo, o pai decidiu não vacinar o filho acabou contraindo a Covid, a chance é 10 vezes maior daqueles pais que resolveram vacinar as crianças, né? Pois é, só então ficar bem claro. São as informações, os últimos dados, claro, está se investigando, não é? É uma doença nova, está sendo aplicada agora nas crianças, mas é muito pouco, não é? Esses casos são muito poucos, como nós falamos, não é? É claro que casos de miocardite também acontecem em crianças durante todos os anos, independente da questão da vacina. Também isso é importante destacar. Mas está sendo investigado, mas um número bem abaixo de 7 milhões, apenas 8 casos. A gente vai ter um balanço aqui no Brasil quando começar a vacinação aqui no país, né? Ainda não começou, quando começar a vacinação aqui no Brasil, claro, a gente vai acompanhar atentamente. Olha, ainda falando sobre essa situação de vacinação, a Assembleia Legislativa aqui do Estado do Maranhão, ela vai passar a exigir comprovante de vacinação. Essa informação foi dada, foi divulgada inclusive na noite de ontem, que é uma resolução administrativa, e até por conta dos casos de síndromes gripais, né? Isso, de acordo com a resolução, será obrigatório o uso de máscaras, apresentação do comprovante de vacinação com o ciclo das 2 doses concluídos, lembrando que já está na terceira, né? Mas pelo menos, segundo a resolução, com o ciclo das 2 doses concluídos, entre outras precauções para ingresso nas instalações da Assembleia Legislativa. A resolução é muito grande, né? Tem outros pontos também, mas sobre esse ponto aí da questão da obrigatoriedade da vacinação, eu conversei com alguns parlamentares e um deles me confessou que essa questão de regulação ao acesso, ele disse que as suas dependências
por conta de seria uma espécie de passaporte, inclusive vacinal, esse critério, na opinião dele, ele deveria ser um teste de Covid negativo, inclusive a parlamentares. É uma opinião que está dividindo, eu conversei não só com um parlamentar, com vários deputados, mas eles disseram que é uma opinião que está dividindo, inclusive tem deputado, daqui a pouco eu vou rodar aqui, girar com o John, a Cris e a Kate, que não vacinou, mas ele disse que isso ainda deve ser debatido, inclusive com a mesa diretora, a respeito desse assunto. E, segundo alguns parlamentares, me disseram que essa resolução, esse ponto de solicitar o comprovante de vacinação vai ser reavaliado pela presidência da casa. Kate. A gente está falando aqui, né, acho que é uma cadeia, né? Estava falando agora há pouco sobre a imunização, sobre algo que nós temos de muito concreto, né, que é a vacina, um mecanismo concreto que nós temos. Se a gente fosse pensar um pouquinho, né, voltar atrás, quantas pessoas não já morreram em razão da Covid, né? São mais de 600 mil pessoas só aqui no Brasil. É muita gente, né? Então, se você tem um mecanismo que pode, de alguma forma, né, colaborar para que esses números eles não sejam tão mais elevados, é óbvio, né, que a gente tem que se agarrar a isso. E quando a gente fala quantas ondas nós já ainda tivemos aí no ano de 2021 e a gente já começa 2022 mais uma vez no mesmo perrengue, né? Então, se você tem a vacinação, se você tem como abraçar esse mecanismo, eu acho que é até cansativo, né? Essa discussão. Fica repetitivo, né? Fica cansativo, fica repetitivo, porque nós temos tantos outros problemas urgentes, né, para serem tratados, e aí você fica debatendo um passaporte vacinal, você fica debatendo se já tomou a primeira, a segunda, a terceira dose, quando o que importa de fato é a vida, né? Eu acho que o presidente Otelino, ele acerta muito quando ele delibera sobre essas medidas, que é de proteção à vida, né? Nada mais é do que proteção à vida. E aí a gente não está falando só dos parlamentares da casa, não. A gente está falando de todo um corpo que está dia a dia e que tem família também. É importante que se lembre disso, né? Então, está muito acertada a medida de sim, né? De buscar todas as comprovações necessárias para adentrar a casa. Afinal, a casa é do povo, não é assim que se fala? Então, está certo sim. Inclusive, na própria Câmara Municipal, também outras medidas foram tomadas de igual importância para também evitar uma proliferação, uma disseminação maior, não só de síndrome gripal, mas também de Covid, porque não acabou ainda, né? Pois é, e a gente fala ainda sobre essa questão aí de pandemia, enfim, a Prefeitura de São José de Ribamar cancelou também o Carnaval, foi mais um município aí. Inclusive o prefeito Dr. Julinho conversou com a nossa equipe sobre a suspensão da folia. Vamos acompanhar. Nós fizemos um levantamento, tipo um plebiscito, e verificamos que 88% da população nos abraçou, não querendo o Carnaval, não querendo a aglomeração, querendo a vida, levantar a bandeira da vida. Com o cancelamento do Carnaval em vários estados do Brasil, em vários municípios do Brasil, com o decreto do governador Flávio Dino decretando calamidade no Maranhão. É o governador do estado, eu, prefeito da terceira cidade, eu tenho que abraçar esse governador. Esse governador está preocupado com a saúde dos maranhenses. Eu também sou maranhense da terceira cidade, eu tenho que também me preocupar com os ribamarenses. Portanto, abracei a atitude do governador, visto que as testagens estão dando positiva, embora assintomaticamente, quer dizer, você tem o Covid, tem só uma amidalite, um resfriadozinho, mas está portando o Covid. Consequentemente, você está transmitindo o Covid sem saber que está transmitindo. Então, nossa feirinha, que seria o quarto domingo com sucesso, nós também anulamos a feirinha até segunda ordem. Por quê? Porque a feirinha também está aglomerando. Vocês começam a almoçar na feirinha, começam a beber, dialogar. Então, o vírus vai se disseminando. E a gente depois vai ter um tsunami, não só em São José de Ribamar, como está acontecendo no mundo inteiro. Pois é medida acertada, né, do prefeito Dr. Julinho. Inclusive eu conversei com ele ontem, ele me disse que, assim como em outros municípios, esse dinheiro que seria gasto, de repente, com a realização do Carnaval, da própria feirinha também, que já estava um sucesso lá no município de Ribamar, assim como na capital São Luís também foi suspensa, e até o Carnaval, claro, de Lava Pratos. Não tem por que não fazer o Carnaval e, de repente, fazer o Carnaval tradicionalíssimo,
Carnaval de Lava Pratos, que é logo após o fim de semana, logo após o Carnaval, na cidade de Ribamar também não vai acontecer por conta aí da pandemia. Outras 2 cidades também já anunciaram o cancelamento. Aqui outras 2 cidades do estado do Maranhão já falavam sobre essa questão do efeito cadeia, que isso acontecer. Não é isso, Kate? Outros 2 municípios também já cancelaram também o Carnaval aqui no Maranhão, não é isso? Exatamente. Eu acho que depois que São Luís puxou aí, né, o cancelamento, as cidades foram se mobilizando. A gente tem aí a cidade de Pinheiro, né, que é um município bastante... que a festa, né, tem uma pujança muito grande. Tem um carnaval também tradicional, cidade de Pinheiro. Muito tradicional. E aí a gente está percebendo aí na tela, né, oficialmente o cancelamento feito, então, pela prefeitura lá de Pinheiro. Além de Pinheiro, nós temos também Itapecuru, né, que também anunciou aí esse cancelamento. Ontem foi a vez de São José de Ribamar, a gente já mostrou aqui, né, o próprio prefeito falando, e eu acho que vai ser em cadeia, viu? Muitos outros municípios devem, portanto, anunciar. E aí eu volto àquela sugestão, trazendo aqui até Caxias como exemplo, né? A aplicação desse recurso em outras áreas que sejam de igual importância, principalmente as cidades que estão passando por algum tipo de enchente, algum tipo de problemas relacionados aí a ribeirinhos, né? Então tá aí mais 2 cidades, portanto, no dia de hoje, apresentando aí o cancelamento oficial. John, é uma tendência, né? Essa questão dos municípios cancelarem carnaval. Ainda está um número bem reduzido, né? Mas tá, depois que o São Luís anunciou, tá vindo um atrás do outro agora, né? Se Pinheiro está cancelando o carnaval, se Luciano Genero está cancelando o carnaval, é porque Carnaval de Pinheiro tá grave, tá sério, né, John? Tá sério. Porque Luciano sabe que o Carnaval de Pinheiro é um carnaval tradicional, né? Ainda mais para Luciano Genésio. E movimenta a economia, inclusive, né? Ele sabe disso, como gestão é importante. O Luciano Genésio, quando fala em festa, né? Em Pinheiro é com ele mesmo. O povo da Baixada gosta muito de festa, né? Gosta. Então, se... É o povo alegre. O povo alegre. Então, se o Luciano Genésio chegou a essa conclusão, né, aí, então porque o negócio não está fácil, está difícil mesmo, né? E ele tomou a decisão correta, acertadíssima, de cancelar o Carnaval em Pinheiro. Vamos aguardar também outras cidades ali no Maranhão que são tradicionais. Barra do Corda, não sei se já cancelou. Acho que já cancelou. Já cancelou. Vargem Grande também é Vargem tradicional. Grande também. Balsas, né? Na Baixada, né? Balsas também Ainda cancelou não, já, só né? Balsas, na região Tocantina, Imperatriz e Balsas. E Balsas, né? Até agora, né? Então, vai ser a tendência, pouco provável algum município manter. De repente vai ter dia aqui que a gente não vai conseguir falar a quantidade de municípios no mesmo dia que cancelar, né? Mas vale ressaltar, Eduardo, que Sim, o prefeito de São José de Ribamar saiu na frente em relação ao disciplinamento do funcionamento de bares e restaurantes, né, e a eventos privados também. Tudo na isso portaria frisa isso também. Exatamente. Isso até o final do mês, né? É muito acertado porque até o final do mês que os casos aí, tanto de síndrome gripal quanto de Covid, aumentou. Só para, antes de chamar o intervalo, só rapidamente, eu conversei com ele ontem, Cris, John e Kate e as pessoas que nos acompanham. O prefeito disse que chegou a comentar comigo que era, em média, 2 médicos que trabalhavam na unidade de saúde lá de Ribamar, ele teve que aumentar para 4. Em média, eram 100 atendimentos, 100 alguma coisa por dia, já tem mais de 500 por dia. Só para se ter ideia, do tanto que aumentou lá a demanda. Agora, Eduardo, outro ponto muito sensível, e é importante se atente a isso, é que esse disciplinamento, como a Cris falou, que ele sai na frente, né, a cidade sai na frente, com relação a esse disciplinamento, é importante que se tenha também a fiscalização, né? Porque uma vez que o governo do estado, ele deixa na mão, né, das prefeituras, das cidades, esta obrigação, é importante ter uma força-tarefa também, né? Para que se tenha a fiscalização devida. E outra polêmica, só para depois comentar com mais detalhes. Seguro, John, vamos lá. Não, tranquilo. É porque já está em discussão aí. Já está em discussão aí o tempo de quarentena que pode diminuir, né? Está em discussão no Ministério da Saúde. Né, para que nesses sintomas leves de Covid, pode o tempo de quarentena diminuir para 5 dias. E outra discussão também é de médicos trabalharem com Covid, também outra discussão aí está sendo levantada. Tá, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, claro, debatendo ainda muito sobre essa questão ainda da pandemia, enfim, desses casos de síndromes, também falando sobre essa questão das enchentes em todo o país, mas também você vai saber os destaques do interior do estado aqui no JD Primeira Edição. Intervalo rápido, a gente volta já já. Estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição e agora vamos aos destaques do Municípios em Foco com Jéssica Lima. Boa tarde, Jéssica. Olá. Em operação conjunta, policiais civis e militares estiveram nas ruas de Cururupu, cumprindo mandados de prisão, busca e apreensão no bairro Rocinha.
A ação policial foi nomeada pela Polícia Civil como Operação Retorno e pela PM do Maranhão como Operação Detonando e teve como objetivo conduzir mediante mandatos indivíduos investigados por integrar organizações criminosas, além de outros crimes como tráfico de drogas, homicídios, ameaça e posse ilegal de arma de fogo. A ação foi deflagrada pela Delegacia Regional de Cururupu e teve como resultado a condução de 5 indivíduos. Eu sou Jéssica Lima e esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Obrigado, Jéssica. A Jéssica vai estar de volta agora só na segunda-feira, né? Porque amanhã é sábado, depois domingo. Na segunda-feira a Jéssica volta conosco aqui no JD, primeira edição. Agora vamos às notícias da região dos Cocais, do interior do estado, nosso município de Caxias, nossa querida Caxias, com José Carlos, que traz as informações, os destaques, né? Do JD, primeira edição. Ô, José Carlos, muito boa tarde a você. Olá, Eduardo, boa tarde a todos em todo o Maranhão acompanhando a programação da TV Difusora. Olha, hoje a gente destaca que o evento de retirada e levantamento do mastro de São Sebastião não será realizado este ano em Caxias. Só para explicar para quem não é de Caxias, esse é um evento tradicional organizado pela população, né, pelo povo, não é pela igreja, e antecede o festejo oficial de São Sebastião no município. E aglomera muita gente, por isso esse ano não vai acontecer. A gente vai falar também da vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos, que deve iniciar nas próximas semanas e as doses são aguardadas aqui em Caxias. E vamos falar também do encerramento das homenagens a Santos Reis aqui na cidade de Caxias. Essas e outras informações da nossa edição desta sexta-feira do Jornal da Difusora. É com você, Eduardo. Obrigado, Zé Carlos. Um grande abraço aí a todos na Difusora Leste, a todos no município de Caxias, toda a região dos Cocais que nos acompanha. Agora nós vamos às informações da região Tocantina, município de Imperatriz, nossa querida Imperatriz também. Eliane, muito boa tarde a você. Quais os destaques de hoje? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. Olha, daqui a gente destaca agora os números da Covid-19, que vinha apresentando aí o município de Imperatriz sempre acima de todo o estado do Maranhão. De ontem para hoje, em 24 horas, apresentou apenas 12 novos casos. Porém, a taxa de ocupação de leitos clínicos continua acima de 50%, para ser necessária 56%. E a taxa de ocupação dos leitos de UTI, 80%. Né? É um reflexo aí um pouquinho também das festas. Teve aí, como eu disse, uma comparação e uma diferença muito grande, que Imperatriz vinha se saindo sempre à frente de todo o estado, hoje bem mais abaixo. Um dos destaques de hoje do Jornal da Difusora. A gente volta a falar também em relação à Covid, mas da vacinação, que a gente tem avançado muito. E faltando poucos dias para a gente completar um ano desde que o município de Imperatriz começou a vacinar, atingimos a marca de 80% da população maior de 12 anos vacinada. Um ponto positivo para a gente na luta contra essa pandemia. Eu volto com você aí no estúdio. Boa tarde e bom trabalho. Liliane, a todos também aí, Liliane de Araújo trazendo os destaques lá no município de Imperatriz. Grande abraço também à nossa equipe da Difusora Sul e a toda a população da região Tocantina e do interior do estado. E olha, falando sobre essa situação das chuvas ainda, tem chovido muito, né, em todo o Maranhão, praticamente todo o Brasil, na verdade, né? Segundo a UEMA, a previsão é de mais chuva para o Maranhão. Quem tem as informações é o nosso repórter Ciro Mineiro, que participa aqui conosco ao vivo, trazendo as informações. Ciro, essa questão de chuva, então, quer dizer que vai continuar chovendo segundo a meteorologia, né? Isso, muito boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo, a você, a Cristiane, a Kate, ao John e a todos que acompanham o Jornal da Difusora na sua primeira edição. É isso mesmo, viu, Eduardo? De acordo com os meteorologistas do Núcleo de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, na fala deles ainda tem muita chuva por vir, né? E que por conta dessas condições, o nível dos rios deve aumentar ainda mais em todo o estado do Maranhão, né? E essa não deixa de ser uma informação extremamente preocupante, já que nós estamos vivendo, né, situações bastante críticas, né, em diversos municípios do estado, a exemplo de Imperatriz e também de outras várias cidades aqui do estado do Maranhão. Olha só, no sul do estado, onde chove bastante, causando as cheias de rios e destruição nas cidades, essa região tem sofrido influência do fenômeno meteorológico Laninha, que trata-se de um resfriamento anormal, ou seja, temperaturas abaixo do normal na superfície do mar.
O Laninha tem causado chuvas acima da média desde o mês de outubro do ano passado, principalmente no sul do Maranhão, região onde se concentram grande parte das nascentes dos rios, a exemplo do rio Itapecuru e também do rio Mearim. Estas condições devem permanecer nos próximos dias, de acordo com as previsões. Neste trimestre, que tem início agora neste mês de janeiro que nós estamos, ou seja, durante os meses de janeiro, fevereiro e março, todo o estado do Maranhão deverá ter chuvas acima do normal. É o que dizem os meteorologistas. Com relação a São Luís e toda a região norte do Maranhão, ainda se vive um período que os meteorologistas chamam de período de transição, que é a saída da estação seca para a estação chuvosa. A meteorologia prevê chuvas intensas no norte do estado no quadrimestre, que vai de fevereiro a maio de 2022. Então é importante que todas as pessoas fiquem atentas, a gente sabe de todas as consequências que a chuva tem causado, que as chuvas têm causado. Nos últimos dias choveu bastante aqui na capital maranhense, mas principalmente no interior do estado, Então a gente sempre orienta as pessoas a seguirem aí as recomendações, principalmente da Defesa Civil e também do Corpo de Bombeiros. Voltamos com você, Eduardo, aí no estúdio. Obrigado, Ciro, pelas informações. Alerta importante também trazido aí pelo Ciro Mineiro. Agora 1h54 e após, ainda falando sobre essa questão de chuva, após 7 dias desde o início das fortes chuvas aqui no Maranhão e dos alagamentos também, isso? Em vários municípios maranhenses, o vice-governador Carlos Brandão foi ao interior do estado visitar os municípios atingidos pelas enchentes. Não é isso, Cris? É isso aí, O vice-governador visita Imperatriz, Porto de Balsas, Restaurante Popular, os abrigos onde estão quase 1000 famílias aí abrigadas, que tiveram que deixar suas casas por conta da cheia do rio Tocantins. Agora, a gente se perguntava durante toda a semana, não é isso, Kate Almeida? O governador apareceu, o vice-governador apareceu hoje, Onde é que estava Carlos Brandão, As águas do rio Tocantins já estão começando a baixar, E ele está aparecendo por lá, O curioso é exatamente isso, Eu comentava no comecinho da semana exatamente isso, Fazia um questionamento. Inclusive, a gente tentou acesso aí à assessoria, na verdade, do vice-governador sem muito êxito, Nas redes sociais, depois de 3 dias, somente depois de 3 dias, que veio um posicionamento aí, ele colocou alguma coisa lá nas redes sociais dizendo que enviaria aí um corpo técnico para essas regiões. Mas a gente sabe também que o governador Flávio Dino testou positivo, claro, está no recolhimento, está ali cumprindo ali os dias e o protocolo necessário. E, aliás, eu até abro um parêntese aqui, porque esse é um outro questionamento, O governador testou positivo, a gente sabe que isso aconteceu ali na virada do ano, não se teve um único posicionamento por parte do governo com relação às pessoas que estavam por ali, se foram mapeadas, monitoradas, se os secretários ali diretamente ligados a ele cumpriram também essa chamada quarentena, esses dias aí, nada disso foi respondido até agora. E ainda assim, foi encaminhado para o interior do Maranhão pessoas, secretários aí, para conter esses problemas imediatos de enchentes. Mas a gente não teve o vice-governador, que na verdade seria quem deveria suceder. De praxe seria, suceder o governador nessa ocasião, mas não, isso não aconteceu. Então, se a gente tem ali uma postagem do começo da semana, a pergunta é, depois de alguns dias seguir para uma região, as pessoas estão com fome, as pessoas estão fora das suas casas, desalojadas e desabrigadas. É preciso lembrar que são mais de 800 pessoas nessas condições. E aí a gente está falando só da região tocantina. Se a gente for parar e olhar para o Maranhão, nós temos 6 municípios que decretaram estado de calamidade, de urgência. O próprio governo do estado renovou agora, recentemente, esse estado de calamidade. Então, é notório que o Maranhão está debaixo d'água. Então, se nós não temos o governador porque ele está doente, obviamente, se recuperando, deveria assumir aí o vice-governador. Mas até hoje a gente nem sabia por onde andava aí o vice-governador. E aí as pessoas... Estava um pouquinho longe, Kate? Porque... Eu acho. Desde quando anunciou, essa crise toda aqui,
Ele disse que só viria depois de 3 ou 4 dias. Acho que devia estar um pouquinho longe, né? Sem dúvida. bem longe, eu acho. Daria tempo para dele chegar, eu acho, né? Então, só não teria que ter um protocolo, não, da chegada do vice-governador, né? Porque na verdade, veio, Cristiane, né, na verdade... Estava de férias, não deveria ter um protocolo. Deveria ter sido anunciado isso, inclusive. E se estava de férias de fato, o correto não é passar, então, essa responsabilidade para o presidente da Assembleia, por exemplo. Eu acho que, assim, que existe ali, parece assim que você tem um barco e ele está desgovernado, né? A impressão que dá é exatamente essa. E lembrando, gente, que as famílias, elas não precisam somente de alimentação, não, tá? Lá no finalzinho de 2020, o IBGE dizia que o Maranhão é o estado que tem mais problema alimentar, ou seja, todo dia tem gente passando fome no Maranhão. Aí você avalia isso com as enchentes. Então é um problema muito sério. A família não precisa só de uma cesta, claro que é importante, mas não precisa só da cesta ali com 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de... Não, ela precisa efetivamente de soluções. As famílias estão necessitando da presença do governo. Isso é muito sério. Tem aí, né, o alerta feito exatamente para as chuvas de agora, né? Kate, saber se existe um plano estratégico para isso. A gente viu aí a presença do governador do Tocantins em toda a região ali próximo, né, de Imperatriz, né? Se confundem, né, aquelas duas regiões ali por conta do rio Tocantins, só o rio separa ali. A gente viu a presença do vice-governador do Tocantins, a gente viu a presença do senador Everton também na região tocantina e de outros políticos e também lá da defesa, a presença da Defesa Civil. A gente viu o prefeito Assis Ramo também em campo, todo mundo dentro d'água, né? Mas a gente não viu a figura do vice-governador. Vimos também alguns secretários, né, que estariam representando aí o governador, que disse estar respondendo internamente. E o saldo é que depois das festas de final de ano, né, da virada aí do ano, a gente teve vários secretários aí acometidos por Covid, né? E aí a gente se pergunta, onde estava o vice-governador? Não deveria também passar por um protocolo de saúde também para voltar à tona e assumir aí as suas, minimamente as suas mostrar, funções? Né? Eu acho que minimamente cumprir, se estava em viagem, a gente não está dizendo aqui que não pode, né? Muito pelo contrário, mas a gente está vivendo uma pandemia, né? Então, se estava em viagem, por exemplo, internacional, tem que se cumprir, né? Um protocolo para isso, tem que se resguardar um pouco mais e aí depois, claro, depois de cumprir esse momento, essa quarentena, aí sim partir, de repente, nessa missão. Até porque a situação é crítica, né? A gente tem o Flávio, o Chico Gonçalves, a gente tem a adjunta do governo, a gente tem o Maxwell, né, que é o subsecretário de Agricultura, todo mundo testando aí positivo para a Covid, né? Quer dizer, um corpo muito grande. Eu vou ter que chamar o intervalo agora, se quiser a gente pode continuar debatendo isso na volta, mas só para o Tiago aqui, nosso diretor, está alertando que são 695 famílias que estão desabrigadas até agora no momento por conta aí das chuvas cheias dos rios, enfim, 695 famílias, não 695 famílias desabrigadas em todo o Maranhão por conta aí das chuvas. Na verdade, não é em todo o Maranhão, não é em todo o Maranhão. Na região Tocantina já beira os 800 Tiago, famílias. É na região Tocantina ou no Só Maranhão? na região Tocantina. Ah, então perdão, então só corrigindo na região Tocantina, são foi o que o Tiago 800 e havia poucas passado aqui. Isso são dados de ontem, né? Hoje já deve sair um novo relatório com um número maior de famílias. Então tem que chamar o bloco. Só porque tinha que passar a informação correta. No próximo bloco, PT e PDT preparam um lançamento de candidaturas de Lula e Ciro Gomes. Caxias e Imperatriz vão seguir com a programação local. Até já. Já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, 14 horas e 4 minutos agora. E pessoal, está chegando a hora da competição que vai escolher o melhor hambúrguer artesanal da ilha. Vem aí o concurso Meu Hambúrguer das Cavernas, tudo de bom. Os participantes já foram escolhidos e eles vão tentar impressionar os jurados com as suas receitas, que serão feitas ao vivo no programa Tudo de Bom. Chegou a hora de acompanhar o concurso que vai deixar todo mundo com água na boca. Vem aí o concurso Meu Hambúrguer das Cavernas, tudo de bom. Serão 12 participantes que se enfrentarão ao longo de todo o mês para convencer os nossos jurados de quem faz o melhor hambúrguer artesanal de São Luís. O vencedor do concurso leva para casa uma premiação em dinheiro no valor de R$2.000, 6 meses de hambúrguer gratuito e a receita vencedora ainda vai entrar no cardápio oficial da hamburgueria Homem da Caverna. Concurso Meu Hambúrguer das Cavernas, tudo de bom.
a partir de 10 de janeiro no programa Tudo de Bom, aqui na Difusora. Oferecimento Homem da Caverna. Uma super atração, né, do Tudo de Bom já a partir da próxima semana, então fica ligado que a partir, portanto, do dia 10 de janeiro nós temos um encontro marcado para acompanhar essa competição que promete deixar nossas manhãs aí com água na boca, que é justamente essa competição aí feita pelo programa Tudo de Bom do Homem das Cavernas. Com água na boca que você vai ficar aí assistindo o programa Tudo de Bom. O concurso Meu Hambúrguer das Cavernas, Tudo de Bom, é um oferecimento Homem da Caverna Hamburgueria. Agora 14 horas e 5 minutos, nós vamos voltar a falar, a Cris falava inclusive anteriormente, a gente volta a falar aí da pandemia aqui no estado, porque após a confirmação da infecção do governador Flávio Dino pela Covid-19, do secretário de Direitos Humanos também, Chico Gonçalves, que a gente trouxe ontem aqui inclusive essa informação, mas 2 auxiliares do governo testaram positivo nesta semana. Estão infectados o subsecretário de Agricultura Maxwell Guerra e a adjunta de governo Criciele Muniz. Não é isso, Cris? É isso aí, a gente já até ressaltou isso aí, aproveitou e emendou aí junto com a história do vice-governador, né? Mas é Flávio, é Chico Gonçalves, é a Criciele e é o adjunto aí, o Maxwell, né? Todo mundo contaminado, fez teste de Covid e teste positivo. E é interessante que parece que estava todo mundo aí meio que na mesma festa aí de final de ano, eu creio, né? Então essas pessoas foram contaminadas, a festa com a presença de todos os secretários de virada do ano, e aí a gente tem um saldo de secretários e, como a gente ressaltou, né, é um número alto, né, de pessoas que devem estar aí afastadas de suas atividades. Eles relatam aí sintomas de leve a moderado, né, sintomas de Covid de leve a moderado, provavelmente todo mundo vacinado, mas não deixa de ser um saldo negativo aí para esse corpo de frente do governo do estado. E aí, Cris, o Diego Galdino ontem se pronunciou, não parecia que testou positivo, mas já estava se recuperando, né? Sim. O Diego talvez... Ele ficou sabendo então já depois, né? Não, ele foi um dos primeiros secretários a serem infectados. Né? Ah, sim. O Diego. Estava isolado, cumprindo protocolo. Estava isolado, exatamente, cumprindo protocolo. Ele resolveu só se manifestar, né? Exatamente, só se manifestou e até disse então que não tinha falado. Não tinha falado e disse que ontem já estava curado da Covid. Então ele foi bem antes, né? Eu acho legal publicizar isso. Tempo, eu acho importante, né? Apesar da demora, mas eu acho importante publicizar. Por exemplo, o Simplício, ele também participou, como eu disse ontem, ele participou dessa festa da virada de Ano Novo com o governador Flávio Dino, inclusive postou foto nas redes sociais e até por conta disso o governador confirmou, aí testou positivo. Ele foi a público dizer, ele tornou público, né? Postou uma foto com o governador, ele que é secretário do governo, ele tornou público, fez o teste, graças a Deus deu negativo, né? Mas tornou público, eu acho que é importante mesmo. Mas, Eduardo, publicizar. Eu acho que em toda essa história, não é que a gente esteja livre, né, de contrair o vírus, não é isso. Mas eu acho que é a responsabilidade de fazer o outro, né, se proteger também. Porque quando você avisa, olha, tive contato, né? Você dá a possibilidade para o outro de também se organizar por ali, ficar atento a sintomas, até porque todo mundo tem casa para voltar, sim, não é? Todo mundo tem família, todo mundo tem um idoso ali. Tem um grupo social para voltar. Lógico. Né? Então, assim, as pessoas que estiveram ali diretamente ligadas ali naquele evento, né, tem a responsabilidade de tornar público, sim. Inclusive o secretário Felipe Camarão, ele também usou as redes sociais, né, para dizer que fez o exame, testou negativo, mas foi lá e deu, né, e falou, né, publicizou isso, assim como os outros também. Eu acho que, inclusive, a própria Secretaria de Comunicação, que é a porta-voz do governo, deveria fazer também esse mesmo movimento, né, de exatamente mostrar aí, trazer à tona para que as outras pessoas se protegessem igualmente, viu? Ainda bem que a gente não está em campanha, não é? Ainda bem que a gente não está em campanha eleitoral. Vai demorar um pouquinho, né? Mas a turma aí que foi... A turma não esconder com o teste, mas, né? João Coutrinho, é importante se diga, a turma que foi aí representando, né, o vice-governador que não estava no estado e aí mandou o pessoal na frente, também tem que ver aí se o pessoal está tranquilo, né, com relação a sintoma e tudo mais. E o vice-governador que deve ter chegado de viagem, como deveria o João falou, estava bem longe, né? Enfim. A gente segue falando sobre essa questão dessas medidas protetivas, porque no centro histórico uma aglomeração foi registrada na noite de ontem, não é isso, Cris? Isso, essa imagem, queria pedir para colocar a imagem aí para a gente, né? Essa imagem aí, nossa, surpreende muito a gente ali próximo à Fonte do Ribeirão, é um samba já tradicional que acontece ali, mas o que surpreende não é nem a multidão aí, né? Porque isso aí está acontecendo todas as semanas há vários meses. É todas as quintas, Cris. Todas as quintas, né? Que acontece Chama de isso. samba Foi da Fonte, ontem, exatamente, o samba da Fonte que já está na agenda cultural da cidade, né?
O que chama a atenção da gente é cadê a delegacia de costumes, né? Cadê o pessoal que deveria estar fiscalizando? Ou a pessoa que mandou essa imagem para a gente também fazia o seguinte questionamento: cadê o conselho tutelar? Porque foram vistos vários adolescentes ali consumindo bebida alcoólica, né? Então a gente não viu nenhuma autoridade, a imagem não mostra nenhuma autoridade presente e a gente não tem notícia aqui na televisão de nenhum processo de fiscalização lá no Samba da Fonte ontem à noite, ou de nenhuma viatura passando por ali, ou de ninguém sendo abordado. Então a gente chama a atenção aí das autoridades, da delegacia de costumes que deveria, né, fazer esse trabalho, e da blitz urbana, e da própria, né, do próprio Conselho Tutelar para verificar essa questão dos menores e do consumo de bebida alcoólica que é vendido livremente ali naquela região, né? E é uma área, né, que tem muitos ambulantes, né, tem alguns comércios ali, mas isso precisa ser disciplinado. Sobretudo agora, em plena aumento de casos de Covid e em pleno decreto aí de calamidade pública que foi renovado. E é no mínimo contraditório, né? Muito contraditório. Muito Cadê as forças do né? próprio, né, dos próprios governos, as forças que deveriam ser forças fiscalizadoras e que não estão atuando, né? Pois é, e a gente não é nem contra, diga-se passagem, a gente não é contra a realização do evento, mas claro, se estiver acontecendo, como a Cris trouxe aqui, algum tipo de crime, como a presença de adolescentes consumindo álcool, isso é crime, isso é proibido. E a questão da fiscalização é importante. Vale lembrar que a Fonte do Ribeirão foi reformada há pouco tempo, né? Sim, inclusive que as pessoas exatamente. têm que cuidar do local. O patrimônio público é um cartão postal aqui da capital São Luís, Centro Histórico. A gente sabe que tem tido aí a ação por parte aí dos governos municipal, federal, enfim, estadual, mas é preciso que as pessoas cuidem. Esse Samba da Fonte é um samba tradicional, mas não é o momento. A Cris trouxe outros problemas aqui, que são inclusive crimes, mas a gente percebe também uma aglomeração, que como a Kate colocou aqui e o John. Num momento como esse, não é um momento propício para isso. A gente está vivendo uma pandemia. A imagem gripe, mostra, né, que não há nenhum Não, respeito a protocolo sanitário aí. As pessoas né? não estão assistindo TV, não estão lendo nada, não é contra o evento, mas se discute a forma que está sendo realizado, o momento que está sendo realizado, né? É uma situação delicada. Mas, delicado. Enfim, a gente chamou a atenção aqui, trouxe a tona. E outra coisa, vamos observar o final de semana. Né? O final de semana hoje passado. Hoje é sexta-feira, né, John? A gente observou o final de semana passado na Madre Deus, aquele pré-carnaval todo na Madre Deus. Segunda-feira os hospitais todos lotados, né? O posto de saúde. Vamos ver agora no final de semana também se vai ter essas Madre Deus, para onde for, Liberdade, bloco pré-carnavalesco, nesses blocos aí. Esse pessoal toma consciência, né? Não repita o que aconteceu. Aqui não é um caça às bruxas, não, Exatamente. Mas tem que ter cuidado. Com as aglomerações, enfim, quebra de protocolo, tem que ter muito cuidado em relação a isso. E continuar falando, né? Os postos de vacinação continuam funcionando. Se você ainda está dependendo aí da primeira, ou da segunda, ou até da terceira dose, como já foi autorizado, que procure se vacinar, que isso é fundamental, segundo os especialistas, os estudiosos, que é o mais importante nesse momento. Cuidar da saúde, cuidar da vida, da sua vida e da vida das pessoas. 14 horas e 13 minutos. John, a gente segue falando dessa questão da linha política, que o PT, ele prepara o lançamento, né, de candidatura. A gente está ligado nisso ainda, né, acompanhando aí a movimentação tanto aqui local quanto nacional. O PT que já prepara o lançamento da candidatura do ex-presidente Lula, que tudo indica que ele deve ser anunciado, e também o PDT, que deve marcar a pré-convenção para lançar o Ciro Gomes. Vamos começar pelo Lula. O PT vai realizar uma festa, né, de 42 anos de fundação do partido. Uma festa, é claro, muito importante para o Partido dos Trabalhadores, que vai acontecer entre os dias 10 e 12 de fevereiro. Ainda não se sabe aí qual vai ser a capital. Por enquanto, Belo Horizonte está sendo cogitada para o PT realizar, portanto, essa, não sei se é festa, mas uma comemoração aí pela fundação dos 42 anos do partido, né? Então, pode ser que nessa oportunidade, vamos ver aí, a depender da pandemia, talvez nem seja realizado o evento, né? Mas está marcado, seja lançado, portanto, aí a candidatura do Lula, né? Seria uma oportunidade, já que ele chega do México, vai viajar para o México, depois chega do México, participa desse evento, né? Então ali deve convidar várias lideranças políticas internacionais e líderes políticos aqui da América Latina, né? Já o PDT também prepara um evento de pré-convenção do Ciro Gomes, que será realizado entre os dias 21 e 22 de janeiro. Esse mês ainda está programado esse evento do PDT, que, portanto, aí deve comemorar o centenário de Leonel Brizola, né? Centenário de Leonel Brizola. Figura importante do PDT, né? Muito, que nasceu no dia 22 de janeiro e comemora 100 anos, portanto, nessa data. Então, é uma possibilidade aí de realizar uma pré-convenção do Ciro, aproveitar esse ensejo, né? E lançar também o nome do Ciro Gomes aí, até para reforçar o nome do Ciro, né? Dar uma força para ele
já que ele está numa situação complicada nas pesquisas, passou pela operação da Polícia Federal. Inclusive havia até especulação de que ele não fosse ser candidato. Exatamente, né? Acho que talvez é uma forma de fortalecer o nome do Ciro Gomes dentro do partido. Lupe já disse, o presidente nacional Carlos Lupe já disse que não abre mão da candidatura dele, não é? Independente de qualquer coisa, ele vai ser candidato. Acha que o Moro deve derreter nas pesquisas a avaliação do Lupe, né? Ele até comparou com o balão japonês, né? Aquele balão japonês, ele fez a comparação da candidatura aí do Sérgio Moro. Ele acha que o Ciro vai crescer, vai passar o Sérgio Moro. Então, é a avaliação. O Lula, o pessoal do PT também muito animado com o Lula. O Lula ainda não oficializou, não disse que é candidato. Todos os eventos que ele participa, ele tem dito que está avaliando, não é? Está vendo aí se vai ser candidato ou não, mas é candidatíssimo sim, a gente sabe disso, né? O Lula é candidato. Aí vamos, talvez, se não for em fevereiro agora, em março, no máximo em março, ele já deve ser oficializado candidato a presidente da República. A gente percebe um certo resfriamento, digamos assim, John, por conta aí da própria situação do país que o país vive, né? O mundo, na verdade, vive, que é por conta dessa pandemia, aqui no Brasil especificamente também esses casos aí de influenza, enfim, deu uma acalmada em relação, e eu acho que os políticos até têm que de fato fazer isso, tem muito político que está adoecendo aí também de fato por conta da Covid, mas também por conta dessas outras doenças que têm acometido aí o povo brasileiro. Então acho que o político também tem que ter essa responsabilidade social, né? Isso é importante, ver que o momento agora não é para essas movimentações, grandes aglomerações. Então acho que fazem correto aí os políticos que estão nesse momento calmos, tranquilos, não estão pensando tanto em política agora. A gente vive um ano eleitoral, obviamente, claro. Mas o Moro não tem pensado nisso não, né? Claro. O Moro tem aglomerado? Eu sei que ele tem viajado, mas ele tem aglomerado aí. Tem participado de alguns eventos aí, né? O Moro corrido contra o tempo. Está correndo contra o tempo, né? O Sérgio Moro, com pré-candidatura dele. Hoje mesmo foi cogitada a possibilidade especulada aí do encontro dele, né? Ali para tratar sobre a candidatura de vice, né? O Joaquim Barbosa ali foi cogitado, o ex-ministro Joaquim Barbosa, do STF, poderia ser o nome, mas o Joaquim já disse que não, né? E acha que o Moro tem um teto, né? Ele não passa disso. E vocês observaram, o discurso do Moro é só falar de corrupção, né? Ele não fala outra coisa a não ser isso. O Ciro Gomes desafiou o Sérgio Moro para um debate sobre a economia, ele até agora não aceitou, correu, né? Mostra que o Sérgio Moro é um candidato de um discurso único, que é o discurso anticorrupção, apesar daquelas conversas que vazaram, que comprometeram muito ele, que até o STF Supremo declarou ele parcial. Claro que não é um debate, é um debate importantíssimo essa questão de combate à corrupção, óbvio, mas não é o único debate, não é o único grande problema do país. Olha, só uma informação importante, o Thiago está me passando aqui, que o prefeito Eduardo Brade, ele acabou de postar nas redes sociais tomando aí a terceira dose, tá? E a gente está acompanhando a foto, então o prefeito de São Luís, Eduardo Brade, postando aí. Essa questão da publicização, que a gente estava falando, que eu acho que é importante, entendeu? Os políticos, eles têm esse papel de estar levando a população. Você imagina o prefeito de uma capital, de uma cidade, o que o prefeito fala, o que o prefeito faz, o que o governador faz, não só aqui do Maranhão, de São Luís, do Brasil, claro, é muito representativo à população, né? Isso que o presidente fala, o que o presidente faz, o que o governador faz, o que o prefeito faz, é muito representativo, né? Não tenha nem dúvida. Eu vou até pegar o Eduardo Brade como exemplo, que lá na primeira dose, ele fez o mesmo gesto, né? Da primeira, da segunda e da terceira dose, agora a gente observando. E é isso. Isso agora há pouco, ele postou agora há pouco. E é exatamente isso. Me questionavam aqui sobre o governador Flávio Dino, sobre ele ter tomado, né, as doses. Bom, a gente não sabe, eu não me recordo aí. Sei da primeira dose que foi publicizado, não sei da segunda e também da terceira. Você tomou as 3 já. Né? Bom, não sei, né? Eu não tenho essa informação. Segundo a assessoria de comunicação, claro. Não tenho essa informação, porque também não vi publicizado. Mas eu acho que é um exemplo, né? Acho que o exemplo, ele arrasta muito mais do que qualquer fala. Então, acho que a imagem, ela já fala por si só, né? Tá ok, então. Agora 14 horas e 19 minutos. Só antes de a gente chamar aqui alguns recados, que ainda não deu alô para ninguém hoje, mas a gente vai mandar. Só uma informação importante: os trabalhadores que realizam a coleta de lixo em São Luís estão com as atividades paralisadas desde as 7 horas da noite de ontem. Segundo a categoria, eles estão fazendo uma paralisação de advertência de 24 horas, sendo que eles só retomarão as atividades hoje às 7 da noite. É uma paralisação de advertência. Os trabalhadores cruzaram os braços por causa da falta de pagamento de uma diferença do reajuste de 3 meses de salário, isso segundo a categoria. A gente torce, claro, para esse impasse ser solucionado. A gente fala o quanto que é importante aqui a questão da limpeza pública, inclusive que está diretamente ligado à saúde pública.
Kate, tem mensagem aí pra gente? Bastante mensagem, né? Muitas. Deixamos pro final aqui do jornal. Alô, Pinheiro, Xavier que tá lá em Pinheiro, muito obrigada. Ele tá dizendo que a TV lá é no canal 3, não é isso? Importante assistir, né? Não tem essa conversa de número. Digital, né? Importante é a gente ter você aí do outro lado, tá? Tá bom? A Mercedes também tá com a gente aqui. Alô, Mercedes, Bacurituba. Tá longe, né? Obrigada pelo carinho. Opa, o pessoal aqui também fazendo observações aqui sobre os comentários. A Andressa, obrigada, Andressa, pelo carinho. Oi, Kate, oi, Cris, vocês estão muito charmosas. Olha. Pô, lá da Vila Sarney. Começar o fim de semana bem, sextou, viu? muito obrigada, tem que vir viu? Na segunda para começar a semana bem também. É isso aí, obrigada. Boa tarde, Kate. Estou acompanhando aqui a programação maravilhosa. Muito obrigada, André Luiz com a gente aqui, Eduardo Ericeira, Kate, Cris e John. Um abraço para cada um de vocês. O pessoal já decorou o nome, né? Josélia. Alô, Josélia, obrigada aqui pelo carinho. Ai, o pessoal tá ligando, não pode ligar. Não, ligar não pode, só mensagem. Oi, Kate, eu mando um abraço aí para Hudson Serra. Alô, Hudson, obrigada também. Valença, alô, Valença, só que não falou aqui. A Fátima, pronto, Fátima Valença, obrigada pelo carinho, não colocou o local. Boa tarde, Kate, estou ligada aqui. Presidente Juscelino, José Carvalho. Muito obrigado. Vai me dizendo aí, Eduardo. Boa tarde, Kate. O pessoal mandou foto aqui também do quarteto Nonália e Renato. Obrigada aí pelo carinho. Obrigado, pessoal. Ai, boa tarde. Mais um aqui, Arari. Vamos lá. Alô, Arari. Muito obrigada. Um beijo aqui para o André, para Tícia, lá de Arari. Obrigado pelo carinho da audiência, viu, pessoal? Muito obrigado. Kate, só para se despedir, tchau, gente, até segunda-feira. Beijo, viu? Bom fim de semana. Se cuidem, por favor, e nossa solidariedade a todo o Maranhão que está aí passando por tantos problemas com relação às enchentes, tá? Quando a gente está de volta. Cris. Tchau, beijo, se cuidem. Ó, soube aqui que mandaram aqui um recadinho que ontem Eduardo estava jantando lá em São José de Ribamar. Não levou a gente. Não levou a gente. Não levou a gente. Com direito à guarnição, hein? Direito à guarnição. Ontem eu cheguei tão cansado em casa que nem já jantei. Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Saúde, viu? Vamos nos cuidar. Até segunda-feira.